Polícia Civil de Caxias do Sul abriu um inquérito para apurar a conduta do vereador bolsonarista Sandro Fantinel, que atacou o povo baiano com falas xenofóbicas em um discurso na Câmara da cidade. O vereador afirmou que os baianos vivem na praia, tocando tambor. A gente tem essa fala dele, vamos assistir. Em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos, me deparei com uma avalanche de críticas e até ofensas a empresas e empresários do setor vitivinícola, que hoje eu ouvi falar aqui, né, da Estrada do Vinho, que sob a minha ótica são desmedidas e injustas. Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho: agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês: não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Essa fala absurda desse vereador segue repercutindo. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, conversou com Jamil Chad e disse, inclusive a gente está aqui no telão, tem a coluna do Jamil Chad sobre isso, ele disse que esse vereador precisa ser punido em nome da decência do Brasil. O governador da Bahia também se pronunciou, o governador do Rio Grande do Sul também se pronunciou, vários políticos se pronunciaram a respeito dessa fala do vereador, que foi expulso ontem do partido. O Patriota divulgou um ofício expulsando o Sandro Fantinel do partido. O Diretório Nacional disse que o vereador se referiu de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante. Tem essa punição em relação ao vereador, mas paralelo a isso também tem a investigação do que aconteceu com esses 200 trabalhadores que foram humilhados, escravizados, de certa maneira, lá no Rio Grande do Sul, nessas vinícolas. Inclusive, hoje, no jornal Folha de São Paulo, há uma reportagem muito triste, inclusive, que fala ali no relato deles, alguns relatos que foram feitos à reportagem, que eles tomavam surras com cabo de vassoura, mordidas, choques elétricos e ataques com spray de pimenta, além também das péssimas condições de trabalho e de habitação. A gente convidou a participar conosco aqui do programa o Felipe Freitas, que é secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, assumiu recentemente, ele já participou várias vezes conosco aqui do All News, também para falar sobre a questão de direitos humanos, entre outros assuntos. Olá, secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao All News. Está desligado o seu som, secretário. Opa, pronto, agora sim. Agora sim, vocês me ouvem. Eu acho que tem 2 pontos aí. Em primeiro lugar, de que maneira o governo da Bahia se posiciona em relação a essa fala desse vereador, que fala sobre os baianos, né, sobre a cultura dos baianos. O governo da Bahia pretende formalmente acionar a justiça contra o vereador? Sim. O governador, no primeiro momento, logo que nós soubemos do acontecido, determinou que a Procuradoria-Geral do Estado ingressasse junto ao Ministério Público com a representação para que o vereador fosse investigado e responsabilizado no âmbito penal. Paralelamente a isso, eu vi também que a Defensoria Pública, tanto da Bahia quanto do Rio Grande do Sul, atuando conjuntamente, se mobilizaram para fazer uma notícia-crime em relação ao vereador, e nós, efetivamente, não descansaremos enquanto esse personagem político não for responsabilizado por vários motivos: em defesa da dignidade do povo baiano, contra o racismo e a xenofobia,
em defesa da política de enfrentamento ao trabalho escravo, porque essa fala, Fabiola, ela tem um efeito dramático, corrosivo na política de enfrentamento ao trabalho escravo que nós desenvolvemos em todo o país, porque ela normaliza, ela naturaliza práticas que não podem ser admitidas em nossa sociedade, que é a prática do abuso, da violação no mercado de trabalho. Então, por vários motivos, nós vamos atuar firmemente até que esse vereador seja responsabilizado e não nos intimidaremos. O governo da Bahia São os crimes, seguirá até como o senhor, como alguém do direito, quais são os crimes que ele cometeu? Qual é a pena que ele pode pegar, Felipe? Bem, na minha avaliação, é claro que isso vai passar por uma apreciação judicial, mas se trata de crime de racismo, porque essa prática xenofóbica em relação às pessoas da Bahia, esse processo de normalização do trabalho escravo, ela tem com a componente racial na sociedade brasileira. Então, nós estamos falando, sim, de crime de racismo, um crime imprescritível, um crime inafiançável, e me parece que essa é a medida mais adequada de enquadrar esse caso como crime de racismo, mas é evidente que a justiça vai apreciar quais crimes ele cometeu, mas, a meu ver, nós estamos diante de um caso de crime de racismo. Secretário, a gente está falando aqui do que fazer com o vereador que fez declarações abjetas. Eu lhe pergunto se alguma providência está sendo adotada em relação aos mais de 200 baianos que estavam lá sendo escravizados, né? Como eles serão recepcionados de volta na Bahia? O que vai ser feito? Que tipo de assistência está sendo providenciada para esses trabalhadores? Bem, os trabalhadores já chegaram, Josias, na segunda-feira, todos eles, os que desejaram voltar, alguns que desejaram permanecer no Rio Grande do Sul, os que desejaram voltar chegaram nas cidades de Serrinha, Feira de Santana e Salvador. Nós organizamos, em parceria com as prefeituras locais e com a Defensoria Pública, uma estrutura para recepcionar esses trabalhadores. Eles foram recebidos por nossa equipe, junto com as prefeituras, para que a gente pudesse prestar a primeira assistência, o primeiro atendimento, que é mapear o que essas pessoas demandavam em termos de saúde, em termos de apoio no que se refere à assistência mais imediata de alimentação, de inclusão nos programas sociais, e nós seguiremos ainda essa semana nessa primeira fase do atendimento. Existe muita demanda de documentação, muitas pessoas perderam documento. Junto com a Defensoria, nós vamos restituir a documentação a essas pessoas nos próximos dias, e na próxima semana a gente inicia a segunda etapa do atendimento, que é a inserção dessas pessoas em programas de reinserção no mercado de trabalho. A gente quer que essas pessoas possam recomeçar suas vidas de maneira digna. Eu estive com os trabalhadores na segunda-feira, na sede da Defensoria Pública, os recebi, falei com a maioria dos que chegaram aqui em Salvador e pude ver o drama que aqueles trabalhadores viveram, a crueldade das práticas que foram desenvolvidas no Rio Grande do Sul, que, lamentavelmente, não se circunscrevem àquele estado, a esse episódio. Elas são práticas que se espraiam no país e que precisam ser enfrentadas por todos nós, agentes públicos, de maneira implacável.